Esse é o módulo de mobilidade de robôs móveis autônomos, da disciplina de robôs móveis autônomos da graduação em Engenharia de Instrumentação, Automação e Robótica e da disciplina de modelagem e controle de robôs móveis autônomos do programa de pós-graduação em Engenharia Mecânica da Universidade Federal do ABC. Eu sou a professora Elvira e nesse módulo nós vamos conversar sobre a mobilidade dos robôs móveis. O que compõe, então, essa característica universal desse tipo de robôs? Nós vamos falar sobre locomoção robótica, nós vamos entrar em detalhes, um pouco em detalhes sobre robôs com pernas, nós vamos falar muito sobre robôs com rodas, e nós vamos, então, depois disso, ir para modelagem cinemática e dinâmica de robôs de rodas e também não de rodas, de outros meios aquáticos e terrestres e aéreos também. Mas nós não vamos fazer a modelagem de robôs com pernas, cinemática e dinâmica, por ela ser uma modelagem bastante complexa nesse sentido. E não é o escopo, então, desses cursos. Bom, o que esses robôs têm em comum? Eles são tão diferentes entre si. Nós temos humanoides, nós temos quadricópteros, a gente tem robôs aquáticos, submarinos, a gente tem robôs terrestres de rodas, até mesmo de pernas. Enfim, o que é comum a esses robôs que os faz serem chamados de robôs móveis? Bem, primeiramente que eles existem fisicamente, é uma coisa óbvia, mas eles existem fisicamente. Então, eles possuem mecanismos físicos de interação com o meio. Então, o sistema de locomoção é um deles, o sistema de sensoriamento ou percepção é outro, né? Sistema de interação com o meio. E também nós temos componentes físicos, mecânicos, elétricos, eletrônicos, que armazenam, processam as informações e ajudam a traduzir os impulsos e comandos para o sistema de atuação e locomoção do robô, né, que seria a interação dele com o meio. Bem, então, nisso tudo a gente vê três sistemas diferentes. Um que é a locomoção, que a gente está interessado agora, nesse momento. O outro é o sistema de percepção, com sensores, que traduz certas informações ambientais para informações eletroeletrônicas, né, em sinais elétricos, eletrônicos. E nós temos um sistema que processa isso, dá comandos, distribui e armazena sistemas de memória, uma placa de controlador, microprocessador, enfim. Bom, falando de sistemas de locomoção, é que nós temos que ver o que tem de diferente nesses robôs todos. Primeiro que nós já também pontuamos isso em outra conversa, mas o que esses robôs têm de diferente é a sua capacidade de locomoção no meio, ou seja, o sistema de locomoção ele é adaptado ao meio em que o robô vai atuar. Então, em robôs terrestres, nós temos pernas e rodas, e também sistemas de locomoção híbridas, como esteiras e conjuntos híbridos. Temos alguns exemplos de pernas com rodas, por exemplo. Em meio aéreo, nós temos drones, aviões autônomos, com diversos tipos de motores elétricos, principalmente elétricos, como motores brushless, e hélices como sistemas de propulsão, mas não somente, né? E no meio aquático nós temos uma grande variedade, submarinos autônomos, alvês, veículos de superfície, peixes artificiais biomiméticos, ou enfim, seres artificiais biomiméticos, rovers, gliders,
tendo a propulsão por motores elétricos, por deslocamento de volume de água, através de velas, no sentido de velas de tecido aqui do veleiro, né? Ondas, utilizando a energia das ondas, ou então movimento de caudas e nadadeiras. Então, o meio aquático é bastante variado em termos de sistemas de locomoção e propulsão. Bom, o que é locomoção de fato? Locomoção é determinada, é uma forma de interação daquele mecanismo com o seu meio ambiente. Então, é determinada por ele, por esse meio, e é a interação física entre esse mecanismo, esse robô e esse meio ambiente. Na locomoção aquática, que é muito diversa, eu acabei de comentar que ela é muito diversificada, tem um caso interessante que é o glider subaquático, né, que é Underwater Glider. Assim chamado glider é conhecido como um avião que não possui um sistema de motores, que não possui motores, mas é um planador. Então, o glider aéreo é apenas glider. O glider subaquático, ele tem prefixo subaquático, né? O definidor. Então, basicamente, esse tipo de planador subaquático, ele não possui um sistema ativo de propulsão. O que ele faz, ele varia a sua massa, enchendo e esvaziando o corpo de água. Então, geralmente, ele tem um reservatório dentro. Então, ele tem algum reservatório que permite se encher de água. E depois disso ele tem alguns atuadores que fazem o deslocamento de uma massa intrínseca ao glider, geralmente são o conjunto de baterias dele, né, o conjunto de fonte de alimentação, que seriam as baterias, é uma massa significativa dentro desse corpo, e essa massa é deslocada pelos atuadores, então se desloca o centro de massa, fazendo com que o ângulo de arfagem dele, o pitch, é modificado, e juntamente com o encher e esvaziar de água, que é a mudança de capacidade de flutuação, ou né, buoyancy em inglês, que seria uma boiagem, né, flutuação, com a mudança dessa capacidade de flutuação, junto com isso ele controla, ele não controla, você pode controlar, mas assim, dessa forma ele se desloca numa trajetória, como mostrado nessa figura, uma trajetória senoide. Então, para poder fazer esse veículo se deslocar nesse meio, você precisa adequadamente programar esse controle, essa sincronização entre encher de água o reservatório e esvaziar o reservatório, ao mesmo tempo que você atua na mudança do centro de massa desse veículo. A vantagem disso é que você não tem propulsores tradicionais, né, que causam muito ruído e são detectados por sonares, né, tradicionalmente. Esse tipo de veículo ele não é ruidoso, porque ele se desloca como se fosse um planador, fazendo um mínimo de ruído. Ele não causa, por isso, ele não causa grandes danos em termos de ruído à vida marinha. Então, ele pode ser um veículo de monitoramento da vida subaquática de uma forma praticamente não perceptível, e ao mesmo tempo ele é um ótimo veículo espião, porque ele é de difícil detecção. Então, ele é um veículo cuja locomoção influi também na sua, digamos assim, na sua aplicação final, justamente por ela ser não ruidosa e silenciosa. E uma outra vantagem é a capacidade de
de duração, de movimento, de duração da operação, porque esse tipo de movimento, esse tipo de deslocamento, ele é muito econômico em termos de energia. Então, basicamente, a duração dessas baterias é o que define a autonomia de deslocamento desse veículo, e ela é bastante grande em alguns casos. Então, citando novamente robôs aquáticos, os assim chamados UAVs, os robôs aquáticos, eles começaram ali no início dos anos 2000 a serem chamados de UAVs. Geralmente eles são submarinos autônomos também, então eles incluem essa classe. De uma certa forma, UAVs são uma classe bem genérica hoje em dia. Eles também são caracterizados como Underwater Unmanned Vehicles. Então, unmanned significa o que não possui uma direção humana, né? Então, são todos os veículos submersíveis que não são tripulados, tá? Então, submarinos autônomos pressupõem veículos tripulados também. Mas também são UAVs, podem ser UAVs caso eles sejam não tripulados. Então, os gliders, que eu mostrei aqui acima, ROVE, que é uma sigla para Remotely Operated Vehicle, ou seja, uma sigla que pressupõe um cordão umbilical. O ROVE são estruturas maiores, mais robustas, que fazem prestam assistência a embarcações, navios, plataformas submersas. Então, esse tipo de veículo que requer mais energia de operação, que requer, enfim, alguma tarefa mais pesada também, esse tipo de veículo, ele é utilizado e é muito utilizado atualmente como um veículo aquático. Geralmente eles não são autônomos, eles são teleoperados, porque eles têm um cordão umbilical, então eles são muito facilmente teleoperáveis, e a operação autônoma ela é muito complexa, né? Mas eles também é um foco de várias pesquisas, o ROVE como um veículo autônomo, controle de um ROVE como veículo autônomo, inclusive entre os nossos alunos aqui do programa de pós-graduação na mecânica. Outro tipo dentro de robôs aquáticos que nós podemos ver, outro exemplo, são os catamarãs, que são veículos de superfície. Também barcos autônomos, também veículos de superfície. Plataforminhas flutuantes, que geralmente são feitas para algum tipo de aplicação de monitoramento, seja de qualidade de ar, de água, de vida ali em volta dos corpos da água. E também os hovercrafts, que são veículos aerossuportados, né? São veículos de colchão a ar. Hovercrafts é também um tema à parte. Eu vou mostrar também para vocês mais coisas sobre hovercrafts, porque eu tive alguns alunos que trabalharam com o controle desse tipo de veículo. Mas é um veículo mais barulhento, é um veículo mais rápido também do que, por exemplo, uma plataforma flutuante, um tipo de barco, né, de superfície, mas são veículos também de superfície, são veículos que são usados hoje, hovercraft, são usados para deslocamento em áreas alagadas, onde não há possibilidade de afundar muito o veículo. Então, são veículos que se deslocam e também podem ser considerados de deslocamento híbrido, porque eles conseguem se deslocar em águas de superfície, então um corpo d'água, um alagado onde não tem muita profundidade, e também em algumas superfícies terrestres.